Internautas, é um prazer estar com vocês novamente no Tribuna do Consumidor. Hoje é dia de festa. Hoje a AltV, primeira TV Internet do Brasil, faz 12 anos. Estamos na frente e vamos continuar. Parabéns à AltV pelo brilhante trabalho que vem exercendo. E hoje aqui no Tribuna, dois assuntos ligados ao consumidor, com pessoas extremamente capazes. Eu estou com o Renato Bulcão de Moraes, que é um filósofo, e que vai falar sobre o ensino à distância. Principalmente para você, internauta, é algo muito em voga. E também com o Roberto Meyer, que é um especialista em relações de consumo. Mas não esse especialista que a gente encontra, até se colocar no Google, muita gente se diz especialista em consumidor, em relações de consumo. Não, o Roberto vai além. E para isso nós vamos começar. Prazer recebê-lo, Renato. Prazer, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns ao TV, parabéns, quero lembrar o Prêmio ESSO que vocês receberam pelo Ineditismo. Isso. E acho muito bom a comemoração dos 12 anos. Muito bem, a Luquete merece parabéns, Luquete. Todos os parabéns. Não é? E o Roberto, seja muito bem-vindo aqui. É uma satisfação muito grande, já estive algumas vezes aqui com vocês. Então, parabéns pelos 12 anos e tomara que venham vários outros 12 anos para a gente poder sempre acompanhar a evolução de vocês. Eu diria que é irreversível, né? Aliás, você trouxe já, porque a gente sempre conversa no paralelo aqui, antes de iniciar, dados fantásticos com relação à quantidade de brasileiros que estão acessando, que estão no mundo virtual, né? E vamos falar disso também. Então, vamos começar, né? O que mudou nesses 22 anos, praticamente, de defesa do consumidor? O brasileiro consumidor daquela época para hoje. Só já dando um adendo, mesmo no judiciário, a postura do consumidor mudou. Antes ele era visto como uma pessoa totalmente frágil, um neófito, né? Hoje não. Hoje os juízes já passam a exigir do consumidor que ele seja mais inteirado, mais empossado dos seus direitos. Isto aconteceu? Qual o reflexo disso neste nosso mundo de consumo do Brasil? Vamos fazer até um apanhado. Quando a gente fala de consumidor, a gente realmente tem um conhecimento muito forte, que a gente acompanhou toda essa evolução desde o Código. Quando o Código surgiu, nem saques o Brasil tinha. Tá? Nós tivemos um outro saque que datava dos anos 50, Nestlé, Avon, mas nenhuma empresa brasileira dava importância para isso e não continuou não dando, mesmo com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. O verdadeiro consumidor brasileiro, que a gente chama de consumidor moderno, surgiu em 94 com o Plano Real. Porque ele adquiriu uma coisa básica de cidadania, a noção de preços relativos na economia. Tá? Você se lembra do pãozinho de 7 centavos? Sim. Você se lembra do quilo de frango a R$1? Sim. Agora você não se lembra da moeda que existia antes do Plano Real. Não, a gente até lembra, mas naquela época... Apagou. Eu brinco em palestras, qual era a moeda antes do Plano Real? Olha, de 1000 pessoas que pode ter numa plateia, uma ou duas chuta, o URV e tal, ninguém se lembra do Cruzeiro Real. E ninguém sabe, todo mundo era milionário, que tem aqueles orelheiros com um monte de zero que não valia absolutamente nada, e a gente era tão importante que uma linha telefônica, a gente era obrigado a declarar no imposto de renda, porque chegava a valer em alguns lugares como Alphaville $10.000. Era uma barbaridade, eu lembro disso. Nós estamos falando de menos de 20 anos atrás. E aí o que aconteceu? Surgiu esse consumidor, e eu me lembro que a gente falava para as empresas, tem um novo consumidor surgindo, que nem acreditava no Plano Real no início. É um consumidor muito mais exigente, muito mais consciente, muito mais informado. Começa a verificar em toda essa escala desses 20 anos, ele mudou. Ele está cada vez mais exigente, mais informado, mais consciente, sabe dos seus direitos, cada vez mais. Ele tinha um problema, ele não tinha acessibilidade. Então ele teve acessibilidade com a privatização das teles em 1998. Nós saltamos de 30 milhões de linhas para mais de 360 milhões hoje. Começa a verificar como que se deu, isso aqui foi por conta da privatização das teles. Óbvio que os problemas subiram na mesma escala, mas esse foi o ponto. Faltou um outro detalhe. Quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, para falar claramente de onde que vem as grandes tendências de comportamento, a gente verifica que a internet no Brasil tem um delay de quase 15 anos. A internet surgiu com o PC popular. Tá? Aí começamos a ter inclusão, porque o pessoal ia em lan house. E agora muito mais com o smartphone. O smartphone representa para os brasileiros
muitas vezes a primeira experiência de entrar no mundo digital. Então nós temos hoje um brasileiro muito mais antenado. Então ele teve o quê? Acessibilidade, temos internet, ele começou a consumir. E o que aconteceu de 2002 para cá? Com a oferta de crédito, nós tínhamos um patamar abaixo de 18% do PIB em 2002, saltou para mais de 50%. Então com o crédito nós conseguimos pegar e trazer para o mercado de consumo mais 40 milhões de consumidores. Uma outra Argentina, do dia para a noite. Então a classe A e B daqueles 20 milhões, que era um número mágico que o Brasil tinha, esse número é muito forte, qualquer pesquisa você faça 20 milhões, até agora não temos 20 milhões de declaração de imposto de renda, só para você entender. Começa 20 milhões de TV por assinatura, não temos. Começa a verificar com tudo que nós temos 260 milhões de linhas de telefonia móvel, nós não temos, o grosso delas é pré-pago. 85% é pré-pago. Então, durante muito tempo, a barreira de 20 milhões de celulares pós-pagos não passava. Automóveis, então tudo isso aqui todas essas barreiras foram realmente ultrapassadas nesses anos. Com a entrada desses 40 milhões de consumidores, fazer essa nova classe média, que responde hoje por 54% da população brasileira, óbvio que a expectativa também cresceu. Então, vamos só fazer um parênteses para todo mundo entender como se funciona essa evolução de comportamento do consumidor. Ele estava lá no seu cantinho, consumindo, vivendo, tentando viver, de repente, com crédito, ele teve o seu cartão de crédito. Ele começou a ter a sua experiência de cartão de crédito, começou a receber seu cartão de crédito, e depois de algumas faturas, vem aquele pagamento mínimo gigantesco, quanto mais ele pagava, mais ele devia. Aí foi bater na porta dos PROCONs, o que é isso? Não estou entendendo. Primeiro ponto. Aí começou a ter o celular, começou a ter cobrança indevida. Foi evoluindo. Começou a comprar eletrodoméstico, às vezes chegava quebrado e tudo mais. Para ele conseguir um retorno, era um problema. Foi evoluindo. Continua sendo. Aí toda a propaganda pública, compre seu carro, compre seu carro, compre seu carro. É tão fácil comprar o seu carro, mais fácil de comprar qualquer outra coisa. Todo mundo entupiu as ruas do Brasil de carros. Todas as grandes metrópoles não andam. Então é legal, comprou o seu carro. Em 60 vezes, 80 vezes, todo mundo teve o seu sonho do carro pronto. Continua evoluindo. Casa própria, né? Daí o programa de casa própria. O brasileiro começou a ter sua casa própria. Legal. Aí ele começou a pegar e verificar, bom, meu filho precisa de educação. Né? Porque o ensino público brasileiro é o pior do mundo. Aí ele passou para o ensino privado. Para descobrir, acabamos de fazer uma pesquisa 2 semanas atrás, comparando a percepção do consumidor brasileiro em relação aos serviços públicos e privados. Aí você vai pegar e verificar a educação de 1 a 10 tem uma média do brasileiro de educação pública de 3,6, 3,8, 4. A educação privada, isso é um problema muito sério, 6,5, 6,8, que é uma enganação, porque os pais brasileiros são coniventes com o ensino de 5ª categoria, porque em qualquer Olimpíada global, o estudante brasileiro está em último lugar. Em matemática, em português, porque já que a comparação com o ensino público é essa, eu só preciso dar um pouquinho melhor. E a mesma coisa acontece na saúde. Então esse mesmo consumidor, ele falou, saúde pública é uma tragédia. E as pesquisas mostram que todo mundo prefere ter uma saúde privada. Você vai perguntar para o brasileiro, 72% preferem ter uma saúde privada. E ele vai pegar essa saúde privada, vai pagar pela 3ª vez, que a primeira vez a gente paga no imposto que a gente paga, que é indecente, para não ter nada em troca. Segundo ponto que tem, quando você vai ter o seu plano de saúde privado, você tenta marcar um médico, nunca tem. Você vai pegar para pagar pela 3ª vez para ter direito ao médico particular. E sem contar, quando você tiver que contar com algum reembolso, alguma coisa, né, que ou você vai entrar para uma liminar, alguma coisa, você vai verificar como que é fácil a saúde no Brasil. Se você pegar as duas e comparar, você vai verificar que é um pouquinho melhor. Agora imagine se a saúde pública brasileira fosse uma nota 6. Eu, empresário, não posso mais vender uma saúde privada por 5. Eu vou ter que subir a regra para 8 para poder continuar competindo. Então, sobre todos os pretextos que eu comecei a verificar, esse consumidor foi para educação, não funciona. Saúde, não funciona. Transportes, horríveis, porque eu comprei carro, não consigo andar. Quando eu fui tentar tomar voltar a andar de ônibus, tá? O ônibus que passava a cada 10 minutos, passa a cada 30 minutos. As ruas todas esburacadas. Se eu sei porque ninguém fala do nosso asfalto, tá? Podemos falar outro título de campeão mundial. O asfalto na cidade de São Paulo é o pior do planeta, é uma vergonha
as ruas são onduladas. A mim admira alguma empresa, uma montadora que vende um automóvel, para você não andar num tapete, você andar em rua totalmente assim. Eu nunca vi num lugar no planeta um asfalto tão ruim, o remendo em cima de remendo. Não é de hoje, anos, historicamente, só vai piorando. E a segurança? Começa a pegar e verificar, a gente não pode pegar uma coisa básica em qualquer lugar do mundo, direito de andar na rua. Andar, correr, não. Precisa fazer uma academia. Por quê? Para não ser assaltado, para a gente poder pegar e segurar. Então, eu dou o exemplo das mulheres, que nós estamos em campanha, né, as mulheres vítimas de violência no transporte público, no transporte privado, temos que apitar para podermos sermos defendidas. Ou seja, segurança então para a mulher, muito ruim. E ontem a Marília Gabrilli esteve com a gente na Paulista e ela falou, vocês não têm noção então do que é a violência para uma mulher deficiente. Quer dizer, além de ser mulher deficiente. É tudo isso que você está falando. Aí eu pergunto a você, há todo um componente de status, né? Do ter o carro, porque não tem onde morar, mas o carro tem, não é? Isto é um pouco de ilusão ou a hora que esses outros 120 milhões, não é? 140 milhões passarem a ter um pouco mais de direito, estaremos realmente num caos, porque o consumidor está querendo mais, pelo que você diz. Está mais consciente, está mais informado. Você começa, apesar que a economia está muito ruim, mas a partir do momento que você começar a melhorar essa economia, você vai ter um pleito maior do consumidor e não vai ter a demanda para trazer. O que você visualiza? Quando você pergunta para a classe média, a nova classe média brasileira, por que ele está pagando em tantas prestações um novo carro, a primeira coisa que ele vai te responder é o seguinte: mas a senhora nunca... A senhora já andou de condução? Então, quando você pega a condução, ou um metrô, ou um transporte público, você vai entender a escolha dele. Eu quero ter meu carro. É qualidade de como eu vou pagar, é um detalhe. Então, é um pouco de liberdade dele poder realmente sair daquela massa humana pela qualidade sofríveis do transporte público no país. Então, para ele é uma forma dele é o consumidor emergente que a gente fala. O pessoal sabe hoje os direitos, é muito forte, o pessoal sabe que paga muito imposto, embora tenham 20% de brasileiros que acham que não pagam imposto, porque a gente tem imposto indireto, né, que é uma indecência, porque o consumidor não tem o direito de saber quanto ele paga de imposto. Então, mas eu digo, quando a gente tiver realmente um nível, a única maneira de a gente ultrapassar isso aqui é com a educação. E é uma educação que não está sendo dada, porque enquanto os pais não demandarem das escolas uma qualidade de ensino muito melhor do que a porcaria que nós temos hoje, que nós estamos formando analfabetos funcionais, tá? Porque quando você pega, porque é uma coisa básica, quando a gente vê tudo aqui de internet vem de fora, nós somos seguidores. Aí você conversa, onde que nós vamos contratar um desenvolvedor de algoritmo? Não é palavrão, não. Tá? Mas para ser um Google da vida, para você poder fazer, você precisa de desenvolvedores de algoritmos. Onde você acha no Brasil? Então você começa a ver, o Brasil está fora do jogo. E o que está sendo feito para capacitar as pessoas a pensar, entender, interpretar em texto, etc, etc. Grande droga que o brasileiro passa muito tempo no Facebook, isso aqui não dá dinheiro para ninguém. Porque se o Brasil fizesse o seu Facebook, não. O que a gente cria em termos de rede ou de qualquer forma de internet está sendo criado lá fora. Aliás, o sócio do Facebook foi um brasileiro, mas que estudou lá fora. O sócio do Instagram que pegou, lançou lá fora, não aqui. Então eu queria pensar muito o que nós fazemos, onde nós queremos estar, para dar condições para a gente poder empreender e ser protagonista, então, e não seguidor. Mas aí a gente volta para quando? Década de 90, se me fala a memória, Renato, que houve o boom das faculdades. Foi, década de 90. Não é? Vamos abrir faculdade em qualquer esquina. Uma a cada 3 dias. Não. Não? Não. Diga. Não. Agora não. Vocês estão esquecendo duas coisas. Primeira coisa, nós fomos formados numa ditadura e nós somos aqueles que estão formando depois de uma ditadura. Então, basicamente, a grande maioria dos professores, seja de escola pública, seja de escola privada, basicamente foram formados para obedecer. E não para criar, e não para desenvolver, e não para serem livres. Foram basicamente desenvolvidos dentro do espaço da ditadura. A tal ponto que eu fiz um estudo recente dos 210 artigos publicados sobre ensino à distância
no início da década do século, a primeira década do século, e descobriu o quê? Que a maior citação, obrigatoriamente, para a gente poder, inclusive, publicar, é a legislação federal. Por quê? Porque até hoje, independente se temos o governo que temos, ou o governo anterior, ou seja, nós vamos chegar sempre, mesmo com as LDBs, nós vamos chegar sempre àquilo que a ditadura propôs. Tivemos aqui uma facilidade, outra coisa e tal, mas as primeiras faculdades privadas nasceram sob a ditadura. E foram benesses dos militares amigos. Então, mas era isso que eu ia colocar. Não, porque você falou em década de 90, a ditadura já tinha acabado há mais de 5 anos. Apenas tivemos o crescimento econômico daqueles amigos que já tinham exatamente, que já estavam na rede. Mas o que eu observei, Renato, é que quando eu me formei, tinham 4 faculdades de Direito na capital. 4. Né? Houve um boom sem nenhum cuidado com a qualidade. Então, hoje nós temos faculdades que são verdadeiros estelionatos. Mas o Mé acabou de dizer que não tem qualidade. Exatamente. Não tem, e eu concordo completamente com ele. Não tem qualidade. E por que não tem qualidade? Porque faltou lá atrás. Porque, efetivamente, a formação não é feita para a pessoa ser um indivíduo cidadão completo. Ela não é pensada assim. E ela não é pensada assim há 40 anos. Ela é pensada, aliás, se a gente quiser exagerar, ela não é pensada assim desde o Estado Novo, desde a reforma da Escola Nova no Estado Novo, a reforma Capanema. Até hoje, o brasileiro, seja de classe A, B, C, ele é feito para consumir e obedecer. Ele não é feito para criar e interagir. Fizemos um estudo sobre essa evolução em termos de relações de consumo no Brasil desde o Império. Então, você tocou um ponto que eu acho que realmente é emblemático. Desde o Império, o brasileiro ele foi constituído para obedecer, autoridade, chefe autoridade, porque por isso até hoje nós temos repartição pública, ofender funcionário público é crime. O que é um absurdo, é contra a lei do consumidor. Mas ele é soberano, nós somos soberanos, não é ele, exatamente. Eles nem votados são. Exatamente, então o que acontece hoje, mas isso aqui vem desde o Império. Então são praticamente 200 anos, a gente pode falar, que a gente vive totalmente num frenesi, em que as pessoas não podem reclamar. Então, tanto a nossa tese é muito forte. CDC, o Código Federal do Consumidor, tem que valer para todos, a começar pelo serviço público, para dar exemplo. Com certeza. Essa é a campanha, porque o PROCON funciona. Graças ao PROCON, as empresas evoluíram. E aí eu queria pegar e te fazer uma provocação, quando você falou de educação. O Boechat outro dia falou um ponto, que ele fica muito preocupado quando a gente fala de discute educação do futuro, e ele falou que ia fazer uma campanha pela volta da educação do passado. Porque ele comanda um ponto que é verdade. A escola pública, desses 20, 30, 40, 50, sei lá, atrás, a gente fazia vestibular para poder entrar nas melhores escolas públicas, Caetano de Campos, aplicação. Até hoje, no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II tem vestibular. Então, mas estou falando, São Paulo não tem. É verdade, você vê como educador, a escola, a qualidade do ensino, né, na escola pública era muito melhor, porque você tinha um acesso até do pessoal de poder aquisitivo para poder entrar nessas escolas, ou realmente é só a comparação que estava... A comparação é distorcida porque a escola pública originou-se numa tendência de educação de mulheres, né, e de militares no Brasil. Então, basicamente, nós queríamos militares melhores e mulheres instruídas, mulheres que pudessem ler. Porque, basicamente, estavam se fazendo jornais e esses jornais precisavam ser lidos. E nós precisávamos de, justamente, consumidores. Agora, essa escola pública original, ela era voltada, já naquela época, para a classe A e um pouquinho daquilo que hoje em dia a gente chama de classe B. E, basicamente, essa escola, ela ensinava o quê? A consumir jornal. Essa era a grande origem da escola pública, foi a grande origem da escola pública, mas não só no Brasil. Na Inglaterra, na França, né? A ideia era, vamos conseguir consumir mais livros e mais jornais, que era o veículo de comunicação e convencimento e política e voto da época. Dentro de todo um adestramento.
seja lá qual for. Eu não quero dizer que educação é um adestramento. Eu diria que... Da forma como você colocou. Não. Da forma como você colocou, sim. Então, eu devo ter colocado de uma forma um pouco enviesada, porque no fundo a educação é ideologia. Exatamente. Isso é que é a educação. Né? A educação, ela é ideológica em qualquer país do mundo. Lá, enfim, nos países do Oriente Médio, ensina-se o quê? Ensina-se a ser fundamentalista. Né? É de qualidade ou não é de qualidade? A China hoje, pegar as universidades de Xangai, são as primeiras colocadas em qualquer ranking mundial. Exatamente, Xangai. Exatamente, Xangai. Eu tenho muito contato com a Universidade à Distância de Xangai, que só essa universidade educa 1.300.000 pessoas por ano. Esta universidade? Uma universidade educa 1.300.000 pessoas por ano. Uau! Uma cidade que tem 26 milhões de habitantes. Ou seja, não tem uma pessoa inculta lá? Não, tem porque há muita migração de mão de obra para a construção. Mas Xangai é a grande exceção, porque Xangai foi pensada justamente há 30 anos atrás para se contrapor o quê? A Hong Kong. Nós não podemos deixar que Hong Kong seja a única estrela do sistema, né, dos dois Mas sistemas Renato, a pergunta que se faz, o melhor exemplo, eu comparo a Xangai, porque teu asfalto não é padrão FIFA, eu quero ter asfalto padrão Xangai. Eu também. Mas eu não quero ter o asfalto padrão Manchúria, por exemplo. Não, ok, mas peraí, que tem o nosso mas eu tenho o trem-bala mais rápido do mundo. Sim. Você começa a pegar e verificar, a banda larga deles é espetacular, o sinal de celular é fantástico. Sim. Agora, eu queria ter a educação de Xangai, como a gente faz para ter isso? Mas aí que está, a educação de Xangai, ela é específica, primeiro, para funcionários do governo. Quer dizer, ela é hierarquizada, não é todo mundo em Xangai tem a mesma qualidade de educação. Inclusive, uma das coisas que a gente pode ver no PISA é que sempre são as mesmas escolas que tiram nota 10, que são as que puxam. Mas o aluno lá sofre bullying, por exemplo, se ele tira 9,5, ele entra em surto porque não tirou 10. Porque não existe a ideia de bullying, né? Existe a ideia de disciplina. E disciplina, não foi obediente, não se disciplina esforçou. É uma coisa que você tem de internalizar, que você tem... E disciplina é uma ideia muito antiga, né? Esparta tinha disciplina. Atenas não tinha tanta disciplina. Por isso que, né? A história está aí. Mas Atenas sobreviveu, Esparta não. Né? Existe uma ideia muito maluca aí que os povos se comportam entre a paranoia e a metanoia. Quer dizer, ou nós estamos com medo ou nós estamos celebrando alguma coisa. E o Brasil, nesse sentido, é um país, né, típico. Nós temos carnaval, nós temos um monte de feriado, nós temos São João no Nordeste, nós temos... Ou então nós estamos falando o tempo todo da crise disso, da crise daquilo, da crise daquilo... Né, e das violências. E da crise da violência. E ninguém está falando, você falou isso aqui, o Brasil é carnaval e tal, é um ano que nós tivemos um carnaval temporão. Nós vamos ter agora 1 mês e meio de Copa, que tudo quer que está feriado. Os governos não fizeram a sua parte de investir em mobilidade urbana e agora nós vamos ter que nos privar de trabalhar, produzir, construir um país que precisa gerar receita e crescimento, 1 mês e pouco parados para ficar olhando futebol. Eu acho que a gente merecia coisa melhor, né? Eu também concordo que a gente merecia coisa melhor. Por outro lado, a qualidade da Copa do Mundo da África do Sul foi igual ou pior à qualidade da Copa do Mundo que teremos aqui. Quer dizer, a África do Sul não foi nenhum exemplo. Espera-se, nós não somos Alemanha, né? Nós não somos... Infelizmente. Né? Infelizmente, não, exatamente. Coisas. Acho que mas a parte disciplinar é linda. Né? Exatamente. Chegamos ao ponto, né? Então, basicamente, nós temos de mudar a ideia do consumir, né? De formar para o consumo, para formar para a produção, a inventividade, a democracia, quer dizer, temos de mudar a ideologia da educação. Neste consumo, dentro da sua matéria, a coisa do status, né? Não tem a coisa do status, tem claramente a questão da empregabilidade. Basicamente, quem é que faz hoje em dia o IAD? Nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos pessoas por volta de 30 anos que estão tentando fazer uma pós-graduação para se recolocar no mercado e os jovens agora estão efetivamente crescendo no consumo de IAD porque eles são nativos digitais. Quer dizer, para eles é mais uma interface, mais um jogo, mais
enfim, mais uma TV web, né, que está conseguindo chegar até ele. Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante também, que é o seguinte: o maior número de alunos, e aí é que mora o perigo, e concordo com você, o maior número de alunos de AD, pasmem, é de pedagogia. São os futuros professores que estão fazendo IAD. E qual é o grave problema? Não é o IAD, não é o ensino à distância, porque eles são obrigados a fazer estágio, que nem o pessoal de presencial, eles são obrigados a fazer plano de aula, que nem o pessoal de presencial, eles são obrigados a fazer tudo igual, absolutamente tudo igual. Qual é a única diferença? Eles são mais controlados para serem consumidores, né, e formadores de consumidores, do que efetivamente pessoas que pensam, pessoas que evoluem, pessoas que pensam uma educação do futuro. Alemanha, ou Japão, ou China, então, ou Canadá, enfim. E como mudar essa forma de educação? Ontem nós estávamos discutindo isso também. Você mudar um currículo, é tudo muito complicado. Mas como é que o Brasil Por que é complicado pode? mudar um currículo? É o que dizem, não é a minha área, é o que dizem. Não é falta de vontade. Não é complicado mudar um currículo. O que tem que, em princípio, mudar é uma lei que chama LDB. Por quê? Porque tudo vem de cima para baixo. Mas deixa eu fazer, eu tenho vários estudos na área de educação que eu acho que a gente poderia realmente comentar aqui. Primeiro ponto é o seguinte: o que o Brasil investe em educação. E aí, quando você vê o que o Brasil investe em termos de porcentagem do PIB, o Brasil é o país que mais investe em educação no mundo. Vamos falar cá. O Brasil investe 5,5% do PIB em educação, contra 5% dos Estados Unidos e 4 e pouco da Coreia. Ponto. Então, vamos falar, investimento o Brasil investe, só que não chega. Então, aí você começa a ter a pirâmide invertida. Onde o Brasil investe? 2/3 do investimento vai para o topo da pirâmide, que é o ensino público da escola superior, ou seja, para as faculdades. E quem vai ter acesso? Quem teve a melhor escola fundamental. Então está totalmente distorcido. Por que não pegar e inverter isso? E aí como você vai conseguir, a hora que você fala, vou inverter, vou tirar o subsídio do ensino superior, amanhã tem greve geral, etc, etc. Mas a gente tem que dar condições para quem não tem condições, até melhor em escola fundamental, para saber fazer conta, para poder entender educação para o consumo, educação financeira. Para se formar, mas com ética, com moral. A primeira coisa é justamente a questão ideológica, porque de onde é que saiu o prefeito de São Paulo? De onde é que saem a maior parte dos ministros em todos os governos, desde a época dos militares, desse ensino superior público e, o pior, onde eles até hoje são professores e defendem regalias. Então, basicamente, só vão mudar na hora que nós mudarmos. E o mais interessante é que não importa se eles se dizem de direita, de esquerda. Até sabe por quê? Eu não consigo entender isso, porque eu tenho uma mão esquerda e uma mão direita. Então eu estou no meio, eu não estou um pouco me lixando se vou para... Cara, eu quero pegar e fazer o que é certo. Porque a gente está vendo que está errado. A gente tem que pegar... Se eu entrar numa faculdade sem fazer conta, eu estou lascado. Entendeu? É sem conjugar o verbo ser e o verbo estar. O que é pior ainda, porque há uma grande diferença entre o ser e o estar. As pessoas não escrevem mais. Mas olha, aqui desculpe, mas eu tenho de chamar a atenção o seguinte: essa ideia de ser e estar realmente é muito complicado. Os americanos já juntaram as duas coisas, os alemães já juntaram as duas coisas. Eu vou lhe provocar. Por que nós temos que seguir os Estados Unidos se a nossa base, até mesmo de sangue, é toda europeia? Quantos americanos nós temos aqui? Agora nós temos italianos, portugueses, libaneses, franceses. Então agora eu vou lhe provocar mais ainda. Então vai. A nossa base de sangue, ela é 57% negra. Estou errado? Ótimo. E né? Que também não é Estados Unidos. A nossa base europeia, ela é tão misturada com índios. Perfeito, melhor ainda. A gente não sabe nem a diferença do que é europeu e que é índio hoje em dia. Assim como os americanos, assim como os americanos também. Pois é, mas o Brasil tem essa mania de copiar só Estados Unidos, só Estados Unidos, só Estados Unidos. Não. Nas universidades superiores nós somos 100% europeus. 100% europeus, isso que então, é o erro. Sim, mas nas superiores e no fundamento. No fundamento nós também somos europeus. Ninguém fala em Paulo Freire, você fala em Piaget, você fala, enfim... Ninguém fala em Paulo Freire. Nós temos um excesso de francês aqui dentro também. Que acaba, Não, eu diria que hoje há um excesso de empresários da educação no Brasil.
Não, excesso não, tem cada vez menos empresários na educação no Brasil. Como não? Eles estão comprando todas as faculdades. Como não? Eles estão comprando todas as faculdades. A maior, são querida, a fundos maior de universidade, investimentos. a maior empresa de educação do mundo é brasileira. Ok. A maior empresa de ensino do mundo é brasileira. E que, no fundo, É uma junção de vários é grupos. uma junção de vários grupos e que se tornou um fundo de investimento. Tá certo. E qual é a preocupação deles com o ensino? Dinheiro. E quer ver que bem outra coisa que está acontecendo? Na saúde está acontecendo a mesma coisa. Não, Também. a saúde é uma vergonha. A saúde é uma vergonha. Ninguém tem coragem de pegar, assumir o problema da saúde brasileira. Sim, Saúde? até porque, e nós temos que falar, é o que mais tem dado dinheiro no Brasil. Então não vamos Você mexer sabe muito. quando chegou o reajuste do meu plano, que é de adesão Pode coletiva? falar. 20%. 20%. E eu vou reclamar com quem? Com um bispo. Isso não é nada. 20%. Não, 20%. Que tudo você pode pagar ou privado, ninguém mais quer plano individual, Não, ou não plano tem, de adesão não coletiva. tem, não Porque a tem. adesão coletiva não é regulada por ninguém. Tá? Então, a ANS não consegue. Não regular. quer. Essa é a minha área e aí eu estou Bom, no meu mundo. Ótimo, vamos né? cutucar um pouco, vamos inverter agora. Não, porque o tema do programa é educação. Sobre saúde a gente pode Tá bom, falar muito. Eu brincadeira. só acho que o governo não consegue resolver um problema. E talvez vocês tenham alguma opinião. Você tem as operadoras que não podem aumentar mais do que a ANS fala, salvo a sinistralidade, que é o que atingiu a tua carteira. Nós temos o consumidor que não tem nem o salário, a aposentadoria reajustado. E aí você tem quem está lucrando. Você tem os hospitais, os laboratórios, as clínicas. E aqui ninguém faz nada. Então pode aumentar o quanto quer. Aí você que quer ter Sírio-Libanês, Einstein, Oswaldo Cruz, São Luís, você vai pagar um plano mais caro para ter direito a esses hospitais. A operadora tem que pagar a conta da sua internação, tem que pagar o medicamento quimioterápico que teu médico receitou, que pode custar 50 mil mês, não é verdade? Então, a evolução da medicina, ninguém segura o preço dela. Então, agora eu vou entrar com aquilo que eu realmente penso. Nós somos um país formando consumidores porque eles têm de alguma maneira, dar dinheiro aos comerciantes. Eu não sei exatamente quais são, em qualquer área, e eu não sei exatamente quais são os números em educação pública, mas eu sugiro, ou suspeito, que do dinheiro investido em educação, que realmente é o maior do mundo, do dinheiro que chega efetivamente no salário do professor e dentro da sala de aula para melhoria, dos 100%, agora trazendo 5,5% a 100%, deve chegar, 1% eu diria que não, mas deve chegar uns 8%, uns 9%, e o resto deve chegar no meio do caminho. Então faça um levantamento e verifique quantas escolas no Brasil, das milhares que nós temos, não tem energia elétrica. Como você vai botar um computador? Como você botar acessibilidade para o consumidor poder evoluir? Estou falando energia elétrica. Energia elétrica. Quanto mais o resto. Você tem 5.565 municípios, a maior parte deles não tem energia elétrica para as escolas. Aí uma pergunta do internauta. Como é que ele, cidadão, eleitor, internauta, consegue ter acesso a esses dados para ele começar a buscar mais informação? Muito fácil. Ler. A gente estava acabando de falar. Ensino à distância. Me lembro que nós fizemos um estudo em 2000, aquele boom da internet, eu tentando buscar o pote dourado lá fora. E a gente falou, nossa, a internet é demais. Eu tive em contato com alguns grupos de ensino à distância dos Estados Unidos e falei, agora não tem mais desculpa. Qualquer pessoa de qualquer canto do Brasil pode fazer Harvard. Não tem mais desculpa, pode fazer GV, pode fazer as melhores, não tem mais. A distância, se ficar em casa bonitinho, você vai ter acesso ao mundo. Infelizmente, o pessoal está usando a facilidade do acesso à internet para fazer porcaria, perder tempo com coisa... Não, desculpa. Não, aí eu discordo completamente. O aluno do ensino à distância, isso a gente já mediu várias vezes, ele lê 30% a mais do que o aluno presencial. Desculpa, então eu acho que não me expliquei bem. Eu digo, o brasileiro, na média, em vez de perder tanto tempo fazendo brincadeira, olha o que eu estou comendo, olha o que eu estou fazendo, essas futilidades, ficar estudando. Mas estudando. Cultural. É cultural. Então, o compromisso é entender. Tudo que nós falamos está escrito. Os jornais escrevem, os portais escrevem, são dados que você começa a sintetizar, você faz o teu arquivo, você vai montar o teu Lego, né, dessas informações, são públicas. Então, o que está falando? O brasileiro não lê. Quer ver uma coisa? Pega o transporte público, que eu adoro o transporte público. Fora.
Todo mundo que vai para fora. Porque é um prazer, fora, né? né? Eu gosto de andar nas ruas, eu gosto de misturar o povo, é uma delícia. Agora, em cidades aqui, São Paulo, Rio, você não consegue fazer. Então, quando você começa a andar, todo mundo está com alguma coisa. Ou está com o seu celular lendo, ou está com um Kindle lendo um e-book, ou um livro, ou uma revista. Começa a verificar aqui no Brasil, quem lê? Quem lê? Então, mas aí a minha pergunta pro Renato. Renato, se o ensino superior tem o alcance que está tendo, né? Principalmente o ensino à distância, se esses alunos são mais aplicados. Eu entrevisto pessoas de todas as áreas e a gente vai constatando, falta educação para ser empreendedor, falta educação para você ser um cidadão, falta educação para você ter conhecimentos dos direitos fundamentais. Porque a educação está atrelada a essa ideia de que a educação de algum momento no passado foi melhor. É preciso aprender grego para se entender o que é democracia? Não. É preciso aprender latim para se entender o que é habeas corpus? Isso era a educação do meu avô. Você precisava aprender grego para entender a origem, para entender... E ela era outra coisa, né? Nós passamos aqui até praticamente 1920, 1930, né? Com uma educação basicamente jesuítica. Ou seja, ela era basicamente ideológica de uma única religião, de uma única perspectiva dentro da religião. Independente da questão ideológica, a sensação que nós temos, leigos, né, não filósofos, é de que a educação, pelo menos as pessoas que tiveram acesso à educação naquela época, tinham mais conhecimentos. Não, isso é uma questão... É balela? Completamente, Total, isso é uma questão total. Lembre só, isso agora eu lembro muito bem, pessoas de 50, 60 anos de idade no carnaval se comportando que nem moleques, é só você ver os filmes aí. Mais, enfim, jogo de futebol. Jogo de futebol, enfim, a maneira, o final da Copa do Mundo, meu pai conta que queriam bater no juiz, invadir um campo, quer dizer, isso os tais bem educados, né, do passado. Então, não vem com essa que no passado era melhor. Não, não era melhor. A gente acha que o vovô era melhor, a gente acha que o bisavô era melhor, mas na prática isso não é a realidade. A coisa grave que nós temos no Brasil, foi até uma coisa interessante, teve um estudo da Economist, no ano passado, que a pergunta era a seguinte: por que a violência cai no mundo inteiro? Infelizmente, acho que o Brasil não estava no mapa deles. Então é o seguinte, de 90 a 2010, os índices de criminalidade em Nova York caíram de um patamar de 100 para 5. Para 5. Olha só o que é Nova York. E citando a Inglaterra, porque Inglaterra, outros países, fala porque o cara não vai roubar um videocassete, um DVD, porque não vale a pena, é ladrão de galinha. Então eles falam, as pessoas hoje começaram a pegar e ter outro patamar que está tão barato consumir essas coisas. Mas tem uma diferença aí também, porque eu estudei muito bem essa redução de Nova York especificamente, e essa redução de Nova York e também na Inglaterra e também na Alemanha deveu-se a uma questão de direito da mulher. Em Nova York e em Londres, a partir dos 16 anos, se uma mulher dá entrada no hospital público, ela quer fazer um aborto, pelo motivo que for, ninguém pergunta se foi estupro, se não foi, não tem juiz, não tem coação, não tem polícia. Não tem religião. Não tem religião, eles fazem o aborto. Ou seja, a quantidade de filhos mal criados, não indesejados, não amados, não sustentados fisicamente, não acolhidos dentro da família, também diminuiu numa taxa muito grande. Quando finalmente eles entraram com a ideia de tolerância zero em Nova York, eles já tinham uma quantidade de pessoas para controlar que era muito menor do que na década de 70. Então, mas pera um pouquinho. Então eles continuam no estudo, analisando os países, e falam assim, até porque a empregabilidade, os índices de desemprego cresceram, e só termina o texto dizendo o seguinte: só não consigo entender por que um país como a Estônia, foi esse o ponto, com um desemprego de 18%, a criminalidade não tinha subido. E aí eu fiquei olhando aquela matéria, me deu uma coceira até de mandar para ele. Então, por que você não vê aqui entendendo no Brasil que é totalmente oposto? Taxa de desemprego lá embaixo, tá? O renda subindo, todos os indicadores positivos, e a criminalidade não para de crescer. Primeiro tem uma distorção. Quando a gente fala de taxa de desemprego aqui no Brasil, o que a gente mede? A gente mede basicamente quem tem uma carteira de trabalho, não quem está fora do sistema. Emprego formal. É um emprego formal.
Então essa é a distorção. Lá quando eles medem empregabilidade, eles medem sobre 100% da população. Então há uma diferença. Também tem distorções. Quando você está falando de Estados Unidos, Inglaterra, ok, mas quando você está pegando países do leste europeu, é o mesmo estilo. Ou a outra coisa é que um país que nem a Estônia, né, e a Letônia, a gente vai lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial eles eram pró o quê? Nazistas. Então é gente, como a Ucrânia agora. Não, nível então é gente que cultural, desde que exatamente, que tem uma ideologia de unidos venceremos, de que disciplina é uma coisa bacana. A disciplina no Brasil depois da ditadura militar virou palavrão dentro da escola, a ponto... Conflito de disciplina com autoridade, com autoritarismo. Então, exatamente, quer dizer, virou uma confusão. É isso que eu queria ouvir, Renato. Qual a tua proposta para termos... A minha proposta? Opa! Não, eu quero, claro. Qual a tua proposta para termos um Brasil? Porque está todo mundo em todas as áreas apagando fogo, né? Continuamente, diariamente, não conseguimos programar, plantar alguma coisa para termos cidadãos e não adestrados daqui a mais 20 anos. Eu não quero continuar apagando fogo, eu quero que um neto meu, pelo menos, possa ter tido a chance de ser um cidadão, saber o que é ética, saber o que é moral, saber diferenciar gênero, respeitar, enfim, não isto que hoje a gente vê. Você traz isso na educação, né? Que na educação professor apanha, essa é a realidade, sofre ameaça, mas passa isso para as outras áreas, né? Para a área da saúde, para a área da segurança. O que fazer? O que nós precisamos fazer? Eu acho que essa vai ser a maior mensagem que vocês podem deixar para os nossos internautas. Nesse século que nós estamos começando... Nossa, tanto assim? Eu estou provocando. Você vislumbra nesse século, estamos vendo 80 anos pela frente, de termos essa possibilidade de os nossos netos poderem ter esse país mais disciplinado? Olha... É que disciplina virou um palavrão, né? Não, mas disciplina virou um palavrão. Então eu vou me dar o direito de falar um palavrão. Temos que ter um pouquinho de disciplina, eu acho que foi para tudo. Até porque eu duvido que um pai crie um filho sem disciplina. Também acho. Temos que desmistificar algumas coisas que a gente está trazendo de rango. Mas a escola não tem disciplina, a escola não ensina disciplina. Acho que só os pais podem, né, pegar e cuidar dele, porque na escola acho que não, né, eu acho que não Mas sinto mais o isso. problema é que os pais hoje delegaram para as escolas, não é isso? É verdade, os pais delegaram para as escolas, porém... Não, mas na Suíça também delegaram nas escolas, e existe esse mesmo tipo de reclamação. Não, mas tem uma questão muito séria. Que é a seguinte: ninguém se engana na Suíça que criança mente. Ninguém que se engana na Suíça que criança é desobediente, que bate no outro. Ninguém se engana. Então, lá também tem um estatuto de menor, tal qual aqui, com uma diferença. As pessoas sabem que as crianças não são pequenos anjos. Elas são punidas, são expulsas da escola. Elas são punidas, são expulsas da escola, quer dizer, isso tudo existe. Tudo subvertido. Né? Hoje nós temos institutos promovendo que criança é intocável, não é? Percebe? Quer dizer, é tudo muito... essa inversão, Não, Renato. essa inversão ela vem de uma coisa muito interessante. Ela vem efetivamente de uma ideia de extermínio que acontece nas classes mais baixas. Né? Realmente há uma selvageria generalizada que é aquela que traz a violência Renato, no maior o professor parte. é seguro para dar aula no ensino público? Ele tem garantias? Porque muitos professores... Não, zero. Hoje em dia, Zero. pelo Estatuto do Menor e do Adolescente, se o professor gritar com o aluno, automaticamente ele está constrangindo o aluno. Quer dizer, o aluno pode estar pulando na cadeira, pode estar batendo no colega. Se o professor intervir de uma forma um pouco mais, da mesma forma dramática que ele está se comportando em sala de aula, quem é punido é o professor e não o aluno. Por favor. Inversão de valores. Há uma inversão de valores. Então... Agora, onde acontece essa inversão de valores? Na legislação. Então, é por isso que eu falo, daqui a 20 anos, esses meninos, eles vão ser o quê? O que eles vão transformar o Brasil? Urgentemente nós precisamos de uma cirurgia. A mesma coisa que o Brasil já é. Um país mais de consumidores pagando altas taxas, pagando... Mas, pessoal, deixa eu dar um dado para vocês que eu acho importante. Eu fico desesperado. Tem um ponto interessante que está acontecendo agora. Toda a história do Brasil, o brasileiro nunca ligou para preço. Nunca ligou para preço. Por isso que várias redes vendendo mais caro. O carro, a gente compra 3 nos Estados Unidos pelo preço de um carro aqui dentro.
tá? Tudo que a gente consome, quem teve a oportunidade de ir para o exterior, compra tudo fora, porque tudo é mais barato. Pois bem, sem contar a facilidade de troca e tudo mais, o que aconteceu? O brasileiro, nesses anos, ele começou a consumir, tem um lado bom. Ele apanhou, né? Ele começou a sentir diferenças, a conscientização também está evoluindo, e ele descobriu o seguinte, qualidade que ele exigia e atendimento, o brasileiro sempre exigia atendimento acima de qualquer outra coisa. Porque não vai me tratar mal só porque eu sou pobre. Então ele exigia isso aqui para se sentir incluído. Então ele entendeu, qualidade. Ele começou a entender porque não podia gastar, então ele pagava mais caro deve ser melhor. Tem até aquela inversão de valores, o sabão em pó feito para classe alta, a gente paga o sabão em pó mais barato. E o classe baixa pega o sabão em pó mais caro, pensando que vai cada. Bom, ele descobriu que ele já entendeu qualidade. Sabe o que ele está demandando agora? As últimas pesquisas, fizemos mais de 4 ou 5 nos últimos 6, 8 meses, preço é o principal item. Eu já sei que você faz um produto de qualidade, eu já sei que o teu atendimento é assim, eu quero o menor preço. Se esse consumidor continuar batendo nessa tecla do preço, isso é uma dádiva, ele vai forçar a redução de preços obrigatória e compulsória por parte das empresas. Com isso, nós vamos ter um choque de produtividade e eficiência que esse país nunca teve. Vamos falar um ponto claro, você vê que as pesquisas mostram que o brasileiro é o povo mais improdutivo do mundo. Sim. Um americano faz o que 5 brasileiros fazem. É muito grave isso aí, nós somos improdutivos na essência. Se nós tivermos esse choque, o Brasil vai poder mudar, porque nós vamos começar a questionar por que tanto imposto indireto em todos os produtos que nós consumimos, para onde vai o dinheiro desses impostos, como nós podemos ser mais eficazes no trato da coisa pública. Então, por isso que esse termo consumidor cidadão, devia ser uma coisa só, tá? Veio para ficar, porque são nuances. Se ele está pedindo preço, ele está incomodado, ele ainda não sabe que dentro do preço, ele sabe, ele começou a saber que quem ensinou isso aqui indiretamente foi justamente o Lula, quando ele fez algumas coisas, PC popular. Por que virou PC popular? Menos imposto, tirei imposto, o produto caiu. Carro sem IPI, você lembra o carro sem IPI? Ele, não vou comprar, então o IPI é imposto. E aí começa a verificar agora o Minha Casa Melhor. O que é? É um grande programa sem impostos dos eletrodomésticos. Então, baixa o custo, o cara vai comprar. Mas acontece, não é só isso. As margens que as empresas têm no Brasil, ainda em muitos casos, é muito elevada. Então, é uma revolução que o Brasil vai vir, a partir do consumidor. Bom, mas a gente tem que lembrar que qualidade na empresa, hoje em dia, basicamente, é quem planeja não executa, quem executa não controla. Se a gente trouxer isso para a esfera pública, educação inclusive... Né? Começa a não ter planejamento, então já fica mais difícil. Exatamente por quê? Porque nós não ensinamos ninguém a planejar. No IAD, por incrível que pareça, nós ensinamos as pessoas a planejar mais do que no ensino presencial. Porque no ensino presencial, né, eu tive essa semana passada uma aluna dizendo assim, professor, escreve tudo no quadro, aí eu copio tudo no caderno, e aí o senhor faz a prova disso que eu copiei. Eu virei e disse assim, mas não é isso, não é assim que eu estou ensinando. Não é essa a proposta pedagógica que eu estou trazendo aqui na aula. Eu quero que a gente faça um projeto. Ah, professor. Muito trabalho. Muito trabalho. Eu sinto isso, mas é por isso que eu falo, como conciliar este jovem que está vindo sem regra, sem disciplina, com valores totalmente sem a noção de ética, de moral, de solidariedade, de respeito, e a gente vê isso o tempo todo, com esse consumidor que vai ter esse potencial. Para mim é um pouco... Rosana, eu acho que a escola tem que se preocupar em ensinar valores. Eu acho que o grande problema do Brasil hoje são valores. Se a gente só continuar incentivando o consumo, é o dinheiro. Então o dinheiro acaba corrompendo a coisa. Então muitas vezes a gente fica chateado pegando jornais, pegando tanta corrupção, e no fundo, quando você vai ver lá no âmago, a gente está irritado porque a gente não está fazendo parte daquela engrenagem. Mas espera aí, eu entrevistei o Tércio Sampaio Ferraz outro dia, e ele falou assim, Rosana, no alto dos meus 80 anos, eu sou obrigado a concluir que o brasileiro nunca assimilou o espírito da lei. Por isso ele é um contumaz. Não, desculpe. Não. Aí eu, com todo respeito, eu discordo completamente. Não é que o brasileiro nunca assimilou o espírito da lei. Ele sempre percebeu, desde a escola, o principalmente... Não. Pior, não tem furo na lei.
tem o beneplácito de alguns em detrimento da maioria. Então, eu sou filho do amigo do professor, eu tirei uma nota ruim, eu consigo conversar com ele, eu passo. Né? Eu dou um jeitinho. O maldito jeitinho Exatamente, que ele consegue pegar. Eu dou um mas jeitinho. Tem uma coisa, mas deixa eu dar um adendo que acho que é importante para essa discussão. O Código de Defesa do Consumidor, eu digo sempre, foi a única lei que deu certo na história do Brasil. Deu certo. Tá? E não para de realmente evoluir. Não esqueça que hoje, por exemplo, defesa do consumidor é política de Estado. É o único país do mundo onde você vai ver a presidência da República vindo a público defendendo... Mas porque tem que ter, né? Porque em outros países não tem tanta violação. Mas não é que não. Roberto. Rosana, o consumidor é esperto em qualquer lugar do mundo. E as empresas também. E se verificar o estilo de fraude nos Estados Unidos, que eu vou no Walmart pegar os tacos de golfe para jogar com os amigos e devolvo 2 dias depois fazendo de... Isso aqui o pessoal, você deu a mão, o pessoal vai realmente utilizar. O ponto claro que nós temos no Brasil, o código pegou. No início ele foi tratado pela imprensa como terrorismo regulatório. E pelos civilistas? Nossa Senhora! Mas o que eu estou falando? Mas olha só o ponto, olha o jeitinho. Porque os serviços públicos que poderiam também seguir, não, então o jeitinho brasileiro deixou eles de fora, então a lei vale para todas essas malditas empresas, esse capital, que só quer sugar o trabalhador e o consumidor, tá? Mas os serviços públicos, servidor público, jamais. Por que não faz então uma fila, não tem um tempo, tem a legislação que controla cidades, que controla até o tempo de fila dos bancos. Ok, e o tempo de fila no SUS? Estou só comentando. Exatamente. Né? Então, vamos fazer uma lei equânime para todo mundo, porque aí o bom gestor público, qualquer esfera, ele vai ser o que? Uma gestão por exemplo. Como a gente vai criar bons ídolos, que são gestores capazes de pegar e fechar quem funciona, doa quem doer. Então aí a gente vai ter uma lei igual para todos. Isso é uma coisa bem interessante que você falou, porque a única coisa que Sócrates, Platão e Aristóteles concordavam, que eles discordavam em tudo, era que não se educa sem dar o bom exemplo. E quem dá o bom exemplo no Brasil? Onde que eu vou pegar esse bom exemplo? Então. Eu não tenho nem ídolo. A gente, agora que estamos 20 anos da morte do Senna, cadê nossos ídolos? Nós não temos um ídolo, então a gente acaba aí caindo ídolo jogador de futebol que não pode ser ídolo de ninguém. Não, para. Não, mas eu estou falando, então começa isso, que é corrupção total dos valores de ética. A gente precisa ensinar valor, ética, filosofia cada vez mais, para as pessoas terem laço. Mas para isso tem de ter hierarquia, tem de ter a possibilidade de disciplina, tem de ter o respeito. Né? E isso não pode ser regulado pela mídia. Mas quem vai ensinar isso? Um país sem valores. Onde está o valor e a moral do país? Não tem. Aí é que está, muda-se a lei. Já que o Brasil é um país legalista, vou te multar se você não tiver moral e princípios? Não adianta mudar a lei. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu te dou um exemplo. A Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida do Brasil, mais que o Código de Defesa do Consumidor. Ou porque tem muita mulher sendo vítima, ou porque tem muito homem batendo. Mas é a lei que está mais na boca do povo, em qualquer boteco fala-se da Lei Maria da Penha. Está começando a retroceder, as mulheres estão voltando a ter medo de denunciar e os homens já estão achando que nada acontece. Por quê? Porque não tem a estrutura para implementar o que a lei manda. Porque a lei é de quando? Porque não. A lei é de 2006, mas a estrutura é de quando? Qual foi a última vez que se mexeu efetivamente na estrutura jurídica do país? Há muito tempo. Mas a lei, se houvesse política, se as delegacias estivessem abertas, porque na maioria das cidades do Brasil nem delegacia tem, então é estrutural. Então eu acho que tem muita coisa para mexer, mas o Brasil, eu acho que esse talvez seja o problema. O Brasil é o país que mais leis tem no mundo. Não precisa de lei. E não precisava. Qualquer problema que tem lei. Probleminha, os caras lançam uma lei. E as leis colidem. Quando você pega que as agências reguladoras falam, o Código de Defesa do Consumidor escreve, eles são colidentes. Mas a agência está lá para regular o quê? Então ela faz um outro tipo de lei que é totalmente divergente do que fala o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que você tem razão quando você fala na lei, mas eu acho que você fala numa lei maior, né? Numa lei de diretriz, não essas tantas leis que a gente vê o tempo todo. Né? Eu acho que aí sim poderemos ter um caminho melhor. Não é só a lei maior, eu acho que a gente tem de acabar
com essa... Nós temos aqui no Brasil, basicamente, dois grandes grupos muito corporativistas. E muito corporativistas. O primeiro são os advogados. E o segundo são os médicos. Né? O programa Mais Médico está criando... Mas a gente está perdendo tudo. Os médicos perderam o médico mais. Os advogados estão perdendo o campo de trabalho. Os advogados não estão perdendo... E olha que nós não temos muitos advogados. Comparar com os Estados Unidos, então... Você está falando daquela minoria. Não, eu estou falando dos advogados. Política? Não, dos advogados. Daqueles que têm OAB, carteirinha e fazem as... Coitados? Coitados. Nunca então... se processou tanto, justamente... Com Mas nunca se processou porque nunca se violou tanto direito. Nós temos... sim, óbvio. Não. Ou nunca... E aí a gente volta para o começo do nosso programa, nunca se teve tanta informação dada para que eles pudessem se instrumentalizar para poder processar. Isso mas sim, só se processa porque não tem, né? Mas mas não adianta, então eu vou te dar um exemplo, eu tenho um problema com qualquer... Nós vamos ter que voltar. Não, mas aí eu contrato o advogado para entrar, aí vai ficar anos na justiça, e aí eu desisto. Então quer dizer, tá lá, então eu como consumidor eu fico desanimado, legal, me dá o direito de entrar com uma liminar, agora quanto tempo vai levar? Então, mas justamente esses anos na justiça é porque, e aí a gente vai ver a cadeia do corporativismo, um advogado privado, de um escritório privado, ele acessa quem? Alguém formado em Direito que está na esfera pública, que acessa outra pessoa formada em Direito na esfera pública, que acessa... E aí você vai perceber que o anos na Justiça está dando emprego a 15 advogados, a 20 advogados, todos na área pública. Não, desculpa. Aí eu acho que eu vou realmente discordar de você. Ixi, você pegou água para Não, porque um processo meu, e eu atuo só na área da saúde, hoje, a Justiça levou muitos anos. Mas um processo entrado hoje na Justiça, Estado de São Paulo, em um ano já está julgado pelo Tribunal de Justiça. Está andando muito, principalmente o processo eletrônico. Então essa visão... Mas é só na saúde ou qualquer outro? Não, qualquer outro. Claro que tem causas que são mais demoradas. O inventário, às vezes tem briga entre herdeiros, falência, né? Mas do consumidor, muito rápido, graças a Deus. Eu quero muito continuar, nosso tempo já estou me cobrando lá de dentro. Eu vou voltar com esses dois grandes homens, com muito conhecimento, com muita coisa ainda para passar para a gente. Eu quero agradecer muito, Renato, a sua participação. Você. Adorei falar com você, realmente. Obrigado. Roberto, grande prazer. Eu quero levar vocês, não só trazer de volta aqui, mas para outros eventos, porque eu acho que muita gente está precisando ouvir tudo que vocês têm a falar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Muito obrigada. Obrigado.